Ok. Gente, é, ele vai finalizar, né? Na verdade, a gente finaliza o livro de Esther. E eu não sei vocês, mas eu realmente fui muito confrontada, sabe, durante essa leitura. E muita coisa mesmo, que eu nunca tinha parado para pensar. E, assim, veio fazer sentido depois que a gente lê, né? Mas antes, eu nunca tinha pensado a respeito. E é muito bom isso. Isso nos mostra como é importante que a gente estude a palavra de Deus, não apenas a leia, não apenas se deleite, né, que é algo que a gente faz no nosso devocional, mas e tudo isso tem o seu valor e é muito importante, mas também é muito bom que a gente aprofunde, né, que a gente realmente faça essa escavação, que isso a gente faz no estudo bíblico. Então, nos encontros passados, né, a gente viu que Esther tinha tomado coragem, ela agora entendeu sua identidade de Radassa e viu que ela era parte do povo de Deus e ela decidiu agir. A gente viu também que ela agiu com prudência, né, com sabedoria e agora a gente vê os frutos da forma que ela agiu, né, da prudência, de ela ter agido com cautela. Tudo isso consequência mesmo disso. E agora, nesse capítulo 7, o pastor vem chamar a atenção para a questão da identificação. E ele vem mais uma vez falando sobre essa questão da identidade. Antes, a gente sabe, a gente viu que a identidade como judia estava escondida, né? Como judeus, porque Mardoqueu estava no mesmo bolo, né? E agora eles entenderam a necessidade de se identificar com o povo de Deus, de dar a cara a tapa mesmo e dizer, olha, eu sou isso, né? Eu sou cristão, sou filho de Deus, no caso deles, né? Eu sou judeu, eu sou descendente de Abraão e descendente da promessa que Deus fez a Abraão. Então, a minha forma de viver não pode ser como dessas pessoas, a dos ímpios, né? Então, agora a gente vê essa mudança. Agora eles, né, no encontro passado a gente viu que Mardoqueu disse, olha, não mais, né, não dá mais para viver nesse anonimato, não dá mais para não fazer nada. E a gente vê que isso acontece com Esté também. E agora, como eu falei, a gente vê o desenrolar dessa atitude dela, né? E ela se mostrou que estava com os judeus, como o pastor fala, né, para o que der e vier. Não tinha mais assim esse meio termo, não tinha mais ninguém em cima do muro. Estamos juntos e se for para morrer, vai morrer todo mundo junto. Né? Eu achei bem legal, eu acho que já é no 8º capítulo, como o pastor chama a atenção para o fato de que Esther não estava só preocupada com o umbigo dela e o umbigo de Mordecai, né? Quando ela vai falar novamente com o rei, dá a entender, né? O pastor fala que muito provavelmente, né, dá a entender no texto, que já estava tudo resolvido na cabeça de Assuero. Ela já estava bem, já estava rica, né? Herdou a herança, herdou os bens de Amã. E agora, e Mardoqueu era o segundo, né? Tava ali no top, pronto, problema resolvido. Eles não iam morrer. Mas como é que ela iria viver em paz? É o que ela fala, né? Como é que eu vou continuar assim se o meu povo está sofrendo? Então aqui a gente vê realmente essa identificação. Ela se colocar como parte do povo de Cristo. E isso é tão importante, né, já fazendo uma aplicação rápida, porque às vezes a gente esquece, né, que nós não somos sozinhos. A gente vê uma onda de pessoas que têm saído da igreja, têm buscado uma vida de igreja sozinha, né, que isso não existe, né, essa onda dos desigrejados. E aqui a gente vê como é importante a gente entender que nós somos parte de um corpo, nós somos participantes de um corpo de Cristo, né? Então aqui Esther entende isso, eles entendem isso, que não é só sobre mim e a minha família, mas é sobre toda a minha família, né? Não é só sobre sangue, mas no caso da gente hoje,
não é só sobre a nossa casa, nossos pais, filhos, irmãos, não, é sobre todo o povo, né? Sobre a igreja invisível de Cristo. E nós precisamos dar a nossa cara a tapa. E é isso também aplicando para a gente, como a gente já falou em um desses últimos encontros, que nós temos vivido tempos difíceis e que vai chegar o dia em que nós vamos ser punidos, né? De formas diferentes por fazermos parte do povo de Deus, por falarmos a verdade, que é a palavra de Deus. E aí, o que é que a gente vai fazer? Será que a gente vai realmente dar a nossa cara a tapa, né? E uma coisa que o pastor fala também é que se Esther e Mardoqueu, né, tivessem já feito tudo isso, né, se eles já tivessem dito quem eles eram, se não tivesse escondido a identidade de judeus deles, talvez nada disso tivesse acontecido, né? Talvez não precisasse assim dessas atitudes mais drásticas. E, e aqui eu fico muito alegre assim de ver que os propósitos do Senhor se cumprem, né? E às vezes, mesmo diante do nosso pecado, o Senhor é misericordioso, é gracioso e faz com que seus propósitos se cumpram. Porque veja, como o pastor fala, né? Isso teria acontecido, né? A continuidade iria vir, né? Como a gente viu, a disputa era justamente nisso. E agora? Como é que vai acabar com os judeus se tem uma promessa a ser cumprida de que um filho, né, uma semente de Eva, né, um filho de Abraão, viria para pisar a cabeça da serpente? Como é que isso vai ser cumprido se os judeus forem exterminados? E aí a gente vê que se eles tivessem se identificado, muito provavelmente não haveria nada disso. E a semente se perpetuaria. Mas eles foram omissos, eles foram desobedientes, eles se esqueceram de quem eram, mas mesmo assim a linhagem continuou, né? Os propósitos do Senhor foram cumpridos de uma forma ou de outra, e isso é confortador, né? Nos confronta, mas também nos conforta. Por um lado, eles sofreram, né? Houve consequências da desobediência, porque eles sofreram. Poderia ter sido sem dor, né? Mas mesmo diante do nosso pecado, mesmo diante da nossa infidelidade, o Senhor faz com que seus propósitos se cumpram. E isso, de fato, é confortador. Vocês querem falar alguma coisa? Ele fala, eu não sei qual é a posição aqui, eu não anotei, mas ele fala que apenas quando nos dispomos a perder algo da nossa liberdade individual e nos encontramos com a liberdade do pertencimento a algo maior que nós. E é justamente o que é isso, né? Que é viver igreja para a gente. É justamente isso, abrir mão do nosso ego, abrir mão das nossas desejos individuais para algo muito maior do que a gente. E outra parte que me chamou a atenção foi quando ele falou da identidade nominal, né? Que Esther estava bem assim, afastada dos rituais, afastada do povo. Talvez ela não estivesse praticando nada que desse uma diferenciação para ela, né? Ela era judia de nome, como muitos hoje são também, né? E a identificação depois é uma identificação até a morte, né? No momento que ela se coloca como judia, ela está dizendo que ela vai morrer também, se não fizer nada, né? Então, nos tempos da gente, a gente vê isso também, né? Os cristãos que são nominais, que não estão junto do povo, que não tem os rituais do povo de Deus, né? Uhum. E aqueles que vivem a vida de identificação com Cristo, como Paulo fala, né? Eu sou identificado com os sofrimentos de Cristo, eu tenho esse privilégio de sofrer por ele, então é até a morte, né? De identificação. Exatamente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ele fala aqui também sobre a questão de que Deus usa gente imperfeita, né? De que a obra dele é, é, é desenvolvida, né? Apesar das nossas imperfeições. Deixa eu ver aqui o que Gil falou.
essa parte foi muito confrontadora para mim. Eu não sou desigrejada na Igreja do Senhor, mas tenho uma tendência muito grande a caminhar sozinha. Tenho que me lembrar sempre de que faço parte de um povo. Exatamente. E é comum a gente tender ao individualismo, né? A gente meio que se basta, né? A gente, geralmente, quando a gente vai crescendo, a gente vai ganhando mais uma independência, por exemplo, dos nossos pais. Uma das tendências é a gente achar que né? A gente realmente se basta. E é muito comum mesmo. E é consequência, e é fruto, assim, né, do nosso coração mau, que tende a fazer aquilo que é mal. Mas é tão importante que, mesmo diante desses sentimentos, né, a gente confronte eles com a palavra de Deus. E a gente sempre, né, vai precisar dessa luta, né, de estar sempre sendo confrontado. Às vezes a gente vai ser confrontado por outras pessoas, às vezes por um livro, né? E a gente precisa desse autoconfronto, né? Não dizendo coisas sem sentidos na frente do espelho, um mantra ou algo do tipo, mas de pregar a palavra de Deus mesmo. Por isso que também é tão importante que a gente memorize, né, a palavra de Deus, que a gente tenha os princípios da palavra de Deus guardados em nosso coração, para quando chegarem nesses momentos que o nosso coração quiser avacalhar, que a gente relembre, né? Olha, quem você é em Cristo. Relembre que você faz parte de um corpo. Relembre o que Cristo fez por você. Foi legal quando ele enfatizou que Deus trabalha com gente como a gente. Sim, é isso. Gente pecadora, né? Mas que ele usa mesmo. E é por misericórdia, por graça. Fala, Idri. Mais uma vez aqui, a gente, assim, eu não sei com vocês, mas eu fui muito confrontada também, mas eu fui muito confortada, Sim. porque eu acho a maneira com que o pastor Emílio se coloca com a gente. Na leitura, a gente sente essa empatia dele, né, ao nos trazer o Uhum. consolo no final dos capítulos, ao mostrar Cristo, né, o contraste entre Cristo e Sim. Assuero, né, que era um rei perverso, mas Cristo ele é um rei justo, né, que quando a gente se identifica com o povo de Deus, a gente realmente encontra a autenticidade, né? Sermos autênticos é fazermos parte de algo muito maior que nós. Então, Uhum. a gente é muito confrontada com esse livro, mas, ao mesmo tempo, a gente é muito consolada, e eu acho isso muito bonito, a questão do agridoce, né, que o pastor Emílio sempre traz. É verdade, é verdade. E é aquele famoso morde e assopra, né? Mas que bênção é esse assopro, da gente ser lembrado dessas verdades eternas, que a gente é, né? Tipo, eita, nossa, eu estou em pecado, mas aí depois vem a graça, né? Vem o perdão, vem a verdade de que Cristo se identificou conosco, que ele se fez carne, que ele habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, né? E isso realmente nos consola. O lado pastoral não pode faltar. Ah, eu amo isso nos livros dele, que ele realmente é um pastor escrevendo também. Isso é muito bom. Só para a gente dar uma adiantadinha nesse capítulo, ele vem falando também sobre a ira, né? Então, resumindo aqui a história, a Amã, né, que foi enforcado no lugar, e uma ironia, né? Foi enforcado no lugar de Mardoqueu, na forca que ele havia preparado para Mardoqueu. E aí o texto diz que a ira do rei se aplacou depois que ele morreu, né? Depois que houve derramamento de sangue. E uma coisa interessante que o pastor chamou a atenção e que eu nunca tinha parado para pensar também é sobre como a hora que Amã vai implorar, né, para Esther, e que o rei volta e ele tá, né, ali nos aposentos, né, de Esther, nos aposentos não, no divã que chama, né, que era um lugar que ele não poderia estar, né. Só que eu achei muito interessante isso, é que o fato
é que muito provavelmente, o fato é que muito provavelmente é isso, né? Mas muito provavelmente a Amã usou aquela situação para se safar do impasse que ele estava, porque ele tinha dado sua palavra que daria metade dos bens, né? Que eu falei quem? Eu falei Amã, né? Então, Assuero tinha falado que, né, olha, pode pedir, se você quiser metade dos reinos, eu te dou. Ele tinha se comprometido em cumprir a vontade de Esther, mas, em contrapartida, ele também tinha se comprometido no decreto de Amã. Então, ele estava nesse impasse. Só que, se Amã fosse colocado, tratado como um traidor, isso meio que ia se aplacar, né? Ele ia ficar, olha, né? Eu não vou precisar desfazer da minha palavra, mas eu posso dar um jeitinho aqui e atender o pedido da minha esposa. Então, eu achei muito interessante isso aqui. E aí, o paralelo que eu ia chamar, que eu contei tudo isso, é que a ira dele foi aplacada quando Mardoqueu morreu. Oh, meu Deus, tá tudo, o nome tudo drogado, tudo... Começou a doidice. Quando Amã foi morto, e aí ele fala, olha, Assuero precisou de uma desculpa para exercer sua ira, né? Mas Deus não precisa disso. Deus não precisa dar desculpinha e dizer, olha, vou fazer isso porque... Não, ele é Deus. Ele é Deus. Então, a justa ira dele é feita, né? É concretizada e ele não precisa de desculpas. Isso é muito legal, a gente ver quem Deus é também, né? Da gente encontrar aqui atributos do próprio Deus, características do próprio Deus. Então, ele não precisa de desculpa para agir e a sua ira é justa, né? A sua ira é justa. E só para finalizar aqui, ele traz também essa questão da identidade, de novo, né? Ele fecha o capítulo falando sobre a nossa identidade. E aí ele nos pergunta, e aí, quem é você? Né? Qual é a sua identidade? Você sabe quem você é? E aí primeiro ele nos traz a má notícia, né? Que nós somos pecadores. Isso meio que faz parte da nossa identidade como filhos de Adão. Mas depois ele traz a boa nova, que é a boa nova do Evangelho. É de que houve um segundo Adão, né? A nossa identidade não ficou definida nesse primeiro Adão, mas sim no segundo Adão. Se nós cremos nele, se nós nos identificamos com ele, né? Se nós somos parte do corpo dele, se nós cremos no seu sacrifício salvífico, nós cremos nele como Senhor e Salvador das nossas vidas. E aí, isso, mais uma vez, né, nos conforta, nos consola de que o sangue que corre nas nossas veias ainda é de Adão, né? Nós somos herdeiros, nós somos, como é que diz? Nós somos descendentes, né, de Adão. Mas houve um segundo Adão, e no momento que nós cremos, nós somos remidos, salvos, limpos de toda a impureza que vinha desse sangue de Adão. E isso realmente nos alegra, né? Isso nos alegra. Pelo menos em Cristo a gente é herdeira. Ô, gente, não tem herança melhor. A melhor herança, a melhor herança. Júlia, você perdeu a hora, Júlia. No problem. A gente terminou agora o primeiro capítulo. Se você quiser comentar alguma coisa, Dona Ju. Vocês querem falar alguma coisa mais sobre esse primeiro capítulo? Não? Tem uma partezinha que ele faz uma comparação entre a ação de Esther e Jesus, que eu achei bem bonita. Eu acho que até uma citação, que ele fala que Esther assegura um livramento temporal da tirania injusta de um monarca terreno, mas Jesus assegura a salvação eterna do justo e santo julgamento do Deus Todo-Poderoso. E ele vai fazendo essa comparação, né? Uhum. E eu lembrei de uma pregação do pastor Jonas Madureira, que ele fala que a nossa identificação com Cristo é muito mais poderosa do que em Adão, porque, claro, né? Porque é Cristo, o Filho de Deus,
Mas ele também fala que é melhor, no sentido de que, porque tem gente que pensa assim, né, se Adão não tivesse pecado, estaria ali, né, a gente estaria identificado com ele no estado de santidade, de pureza também. Mas ele diz que o que nós temos com Cristo é muito melhor, porque em Adão sempre houve a possibilidade da queda, e em Cristo nós não podemos ser jogados fora, porque aqueles que Cristo tem para si, ele não jogará fora de maneira nenhuma. Então, isso é muito bonito, né? Essa identificação que nós temos, que ele veio até a gente, né? Para a gente poder se identificar com ele. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Mais alguém? Podemos? Mais alguma coisinha não? Que a gente precise falar nesse primeiro capítulo? No caso, capítulo 7. Bom, então, ó, no 8º, ele vem trazendo essa questão de como a gente gosta dessas viradas de jogos, né? Inclusive, a gente falou, quando a gente fez a leitura do livro de Esther lá no Telegram, né? Acho que foi até a Lohane que falou que era um duplo mortal carpado, alguma coisa do tipo assim. Que, né, a gente... Ah, não, de novo. Gente, ó, vai ser o mesmo esquema da aula passada, ou do encontro passado, né? Vamos agora não, quando estiver perto a gente encerra e faz de novo. Agora, interessante, gente, quando terminou o encontro, eu coloquei e foi. Ficou mais de 1 hora, diretão. Não sei não. Se eu estou entrando pelo lugar errado. Mas enfim, vamos continuar. Sim, eu amo essas frasezinhas do começo. Então, ó, então ele vem trazendo isso que a gente gosta dessa mudança de jogo, né? Dessa virada de... Mas eu usei semana passada de novo. Eu fiz um encontro, esse primeiro encontro, eu fiz a reunião das voluntárias. Não foi, Lohane? Ficou 1 hora e pouca. Aí fiz esses, aí a partir do encontro passado que ficou com isso de coisa, de diminuir o tempo. Só que da semana passada, quando terminou a reunião, eu fui ver, né, gente? Coloquei de novo e foi. Deixei o computador lá ligado e ficou 1 hora e pouca. Não sei não o que é. Mas enfim. Foi inimigo. Ai, ai. Ó, vamos lá. Gente, sim, então tem essa mudança total de jogo, né? E aí, como eu até já tinha adiantado, essa questão de que Esther recebe os bens de Amã e Mardoqueu, que ia ser morto pelas mãos de Amã, segundo o plano dele, agora ficou no lugar dele. Já tinha recebido a honra que ele queria para si, né? Ele foi pela cidade recebendo a honra que o outro sonhou, né? O soberbo sonhou. E agora ele morre na forca que estava preparada para Mardoqueu, e agora Mardoqueu recebe a honra, recebe tudo que Amã tinha, né? E a gente vê sobre essa questão de que Deus realmente honra, né? Se for da vontade dele, e de forma que ele receba a glória, de forma que ele seja glorificado, seja honrado, né? E aí o pastor já do começo já vem trazendo que houve um viramento de jogo, né? Eu lembro dessa frase, que tem uma blogueira que ela às vezes está, tipo, ela passa o dia todo sem se arrumar, né, em casa, normal, daqui a pouco ela se arruma, aí ela fala que houve viramentos de jogos. Então, é isso que acontece aqui, né? Um viramento de jogo, e o pastor traz também o que aconteceu com Cristo, né? Ele estava humilhado, foi cuspido, maltratado e morto. Mas não acabou por aí, né? Houve o viramento de jogo. Ele ressuscitou e ressuscitou com glória, e ressuscitou entronizado, e ressuscitou, né, com todo o domínio, com todo o poder, com toda a plenitude, né? Então, isso é lindo de ver. E aí tem uma frase que eu achei bem interessante,
tem a frase, né? Os humilhados são exaltados. Geralmente a gente usa essa frase ou em meme, né? Ou, né, realmente achando que, né, uma hora os humilhados são exaltados, mas às vezes a gente não vê essa exaltação acontecer. E aí o pastor traz, ó, os humilhados, por causa de Cristo, serão exaltados. E às vezes essa exaltação não vem aqui, né? E é como foi Bia, né, que falou, pelo menos a gente é herdeira de Cristo. Vai ter uma hora que a gente vai receber essa herança, e que herança gloriosa. E esse é o maior viramento de jogo que a gente podia ter, né? Saímos da sensação, da situação de caídos, né? De perdidos, de inimigos de Deus, para agora herdeiros dessa promessa maravilhosa de que um dia moraremos com Ele, um dia seremos revestidos. Acho isso, gente, sério, eu acho isso muito, né? É assim, muito legal da gente pensar nisso, que um dia a gente não vai mais pecar. Isso não é para a gente se alegrar, né? Um dia seremos revestidos de toda incorruptibilidade, não seremos mais esses homens e mulheres maus, né? Que sempre tendem a desobedecer a Deus. Nós seremos revestidos de incorruptibilidade, nós teremos novas roupas, mais brancas que a alva lã, né? E agora, de uma vez por todas, nós estamos exatamente o conceito do já ainda, mas ainda não. Era o que eu ia dizer agora, né? Nós estamos sendo, né? Estamos nesse processo e há uma promessa de que um dia a obra de Cristo será completa em nós, né? Mas ele já começou a obra. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, isso é para a gente realmente se alegrar, né? Nós já fomos salvos, nós já estamos sendo limpos e revestidos, né, da graça de Deus, mas ainda não estamos totalmente livres. Já estamos livres do poder do pecado sobre as nossas vidas, mas ainda não estamos livres da presença do pecado, mas um dia estaremos. Alguém quer falar alguma coisa já nesse comecinho? No one. Gente, conversem comigo. Ó, lembra daquela música do Projeto Sola? Qual? Qual das? Acho que o John MacArthur que diz, quando as pessoas perguntam a ele o que o atrai a respeito do céu, ele diz que não são as ruas de ouro transparente, nem as portas de pérola, é a ausência de pecado. Estou cansado do pecado. É exatamente isso. É isso. Isso realmente nos alegra, né? Nós estaremos com Cristo na presença de Deus, santo, 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 e sem pecado, sem nada disso. Não teremos mais que lutar contra nós mesmos, né? Isso é muito confortador, consolador. Eterno Lar. Estou esquecida agora, mas eu sei qual é. Vejo que não sou quem eu devo ser, mas por tua mão. Nessa. Ou não? Não? Não, é outra. E então vamos cantar. É mesmo. Essa que eu cantei que eu amo, inclusive. Gente, tô esquecida, mas enfim. Essa aí eu acho que é Tua Obra em Nós. Eu acho linda essa música. Gente, faltam 2 minutos, vou encerrar e a gente volta nos próximos minutos. Intervalo comercial.